Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta para mais um pouco de conhecimento, tá bom? Conhecimento é muito bom, né? Então a gente está aqui justamente para levar esse conhecimento para você, mesmo sabendo que você sabe bastante coisas, que você é uma pessoa bem esclarecida, não é mesmo? Então a gente vai aqui falar sobre alguns conceitos. E eu gostaria de começar com vocês voltando no capítulo 4, porque agora nós temos um mês de aula ainda e eu resolvi, eu vou me dedicar a fazer uma revisão com vocês, tá certo? De tudo aquilo dos 3 capítulos que nós estudamos, 2, ou seja, o 4 e o 5. Só que o capítulo 4, ele tem 2 histórias, né? Temos o Renascimento e a Reforma Protestante. E o capítulo 5, que é do absolutismo, tá certo? Então, quero que você volte comigo lá no capítulo 4, na página 67. Eu gostaria de deixar bem claro para você essa questão do antropocentrismo, tá bom? E também sobre algumas invenções, no caso, a ciência, ela vai se multiplicar nesse período do Renascimento, e comentar sobre alguns detalhes, tá certo? Então, acompanhe aqui na página 67 este gráfico aqui que fala renascimento cultural da Itália para a América, tá certo? Por que da Itália para a América? Porque justamente nesse período, né, as colônias estavam sendo descobertas, certo? As pessoas estavam viajando, os reis absolutistas estavam favorecendo as navegações. Então, o conhecimento do Renascimento, ele vai abranger também esses locais, inclusive a América, que é onde estava o Brasil, tá? Mas vamos lá. O antropocentrismo, você já sabe, que é o homem no centro das atenções, em discordância do teocentrismo, que era Deus no centro de tudo, tá bom? Então, algumas mudanças foram trazidas pelo Renascimento, algumas mudanças culturais bem acentuadas. E aqui na parte de cima nós vemos o seguinte, que a partir do século XIV, né, as cidades europeias, principalmente as italianas, que estavam com seu comércio bastante grande e movimentado, eles usaram esse período, esse renascimento, usaram justamente para fomentar, né, esse assunto, e também para escrever livros, certo? Muitos autores escreveram livros e também criar obras de arte, no caso, desenhar, fazer arquiteturas, fazer esculturas, né? Tudo isso. Então, toda essa novidade que eles tinham nas mãos fizeram com que se abrisse um caminho para o antropocentrismo, né? Para que o homem passasse a ser o centro das atenções, tá certo? Então, o antropocentrismo, ele não vai se opor à religião, tá certo? Ele não vai, digamos que os antropocêntricos, os pensadores, eles não vão se contrapor à religião, simplesmente vai colocar o homem em uma outra perspectiva. Por exemplo, assim, ao invés de um homem, aqui fala, ser guiado pela igreja, agora o homem poderia tomar suas próprias decisões, certo? E também os rituais religiosos, eles continuaram acontecendo, só que agora eles não eram os principais, tá certo? Eles não eram os principais, a sua influência diminuiu no cotidiano do homem medieval, tá bom? E aí o final diz assim, que o ser humano, ele deixou de ser apenas uma criatura, né? Às vezes muito indigna, né? Porque era um ser humano, e passou a ser então a obra-prima do Criador, ou seja, a expressão mais grandiosa de Deus, o ser humano, tá certo? Então o Renascimento, ele coloca o homem no centro das atenções, mas também ele coloca como um ser maravilhoso, belo, criado por Deus, tá bom? Agora vamos conhecer o humanismo. O que vem a ser o humanismo? O humanismo é um conceito que estava ligado ao Renascimento. Por exemplo, foi um movimento europeu que tinha como objetivo promover o espírito crítico. O que seria o espírito crítico? Seria justamente procurar conhecer, pesquisar,
para desvendar cada vez mais e aguçar a curiosidade do ser humano, tá certo? E aí essa busca, né, por esse conhecimento ia fazer com que o ser humano conseguisse descobrir coisas muito belas, certo? Coisas belas, por exemplo, as obras de arte, que eram muito belas, tá bom? E foram os humanistas também que buscaram retomar os valores da antiguidade clássica, ou seja, o greco-romano, como nós falamos, não é? O Renascimento ele buscou restabelecer a importância da cultura greco-romana, que valorizava a beleza das artes, das esculturas e o espírito independente, tá bom? Então tudo isso o humanismo trouxe, levou o homem a desvendar e a procurar entender e conhecer novas coisas, tá certo? Bem diferente do homem medieval, que praticamente tinha o seu conhecimento limitado, porque ele não podia, né, sonhar, pensar, querer, desvendar, né? Então agora o homem se sentia mais livre para fazer tudo isso, tá bom? O humanismo também estava relacionado à palavra racional, tá bom? É aquele momento em que o ser humano ele usa a sua razão para entender as coisas. Por exemplo, a igreja ela queria explicar naquele tempo, né? A igreja queria explicar todos os fenômenos. Até se dava uma chuva mais forte, ou viesse um vendaval, ou acontecesse algum ocorrido, né, alguma catástrofe ligada ao clima, mais ou menos assim. Então a igreja ela estava pronta para dizer que esses malefícios que aconteciam sobre a humanidade eram castigos divinos. Mas o humanismo ele foi pesquisar, né, e ele chegou à conclusão que não, que esses acontecimentos eles são obras da natureza, tá certo? E a ciência pode explicar isso melhor. Então surge aí a palavra racionalismo, né? Justamente o ser humano que defendia a razão, entender as coisas pela razão. E por fim tem o espírito investigativo, que eu quero trazer vocês aqui para a página 74. Olha só, a ciência e o renascimento. A medicina, a astronomia, a física foram algumas áreas estudadas pelos renascentistas, né? Então, aquele espírito crítico fez as pessoas buscarem por mais conhecimento. Um desses homens nós já sabemos que foi Leonardo da Vinci, né? E você vê aqui uma máquina voadora, né? Feita por ele, tá? Desenhada por ele. Será, né? Será que lá no íntimo Leonardo da Vinci não pensaria que um dia, né, o seu conhecimento e o seu trabalho ia redundar em criações fantásticas, como nós temos hoje, por exemplo, as aeronaves, não é mesmo? Os aviões, tá certo? Olha só, uma outra coisa interessante aqui que eu quero relembrar com vocês foi justamente dois pensamentos, geocentrismo e o heliocentrismo. O geocentrismo era defendido pela igreja. Ela dizia que a Terra era o centro do universo, certo? E que os outros planetas giravam ao redor da Terra, tá bom? Só que um polonês chamado Nicolau Copérnico, ele estudou, né, pesquisou, se aprofundou no assunto e descobriu o seguinte, que a Terra era apenas um planeta a mais que girava em torno do Sol. Tá bom? Só que Nicolau Copérnico ele morreu justamente no ano da sua descoberta. Mas Galileu Galilei ele teve a oportunidade de ter acesso aos escritos e às pesquisas de Nicolau Copérnico. E ele então começou a observar o céu, pesquisar cada vez mais e chegou à conclusão sim que Nicolau Copérnico estava certo, tá certo? E ele chegou ainda mais longe. Ele descobriu que a Terra a Lua, ela não era lisa, tá bom? Como se pensava, né? Ela tinha crateras e relevos também, tá certo? Então, Galileu, ele fez outras descobertas em cima daquelas que já haviam sido de Nicolau Copérnico. E por incrível que pareça, ele foi acusado de heresia, né? E em uma reunião da igreja, do clero,
ele foi obrigado a renunciar às suas descobertas para não ser morto. Para você perceber como naquele tempo, quem pensava diferente, não é mesmo, estava sujeito a uma punição. Então, o que Galileu Galilei fez? Ele renunciou às suas ideias e a partir daquele momento ele passou a ser vigiado pela igreja. Foi assim que ele terminou os seus dias. Você encontra a história dele aqui na página 79. Eu gostaria que você lesse, tá certo? Depois, com bem atenção, a história de Galileu Galilei. É bem interessante. Então, logo depois de Galileu, né, Johannes Kepler, tá certo? Ele também defendeu que os planetas não giram ao redor do Sol de forma circular, mas elíptica, tá bom? Ou seja, né, em torno de si mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Eu trouxe um pouquinho mais de conhecimentos para vocês. A gente fica por aqui e nos vemos na próxima aula de história, tá bom? Tchau!